O método canguru surgiu em 1979 na Colômbia, por iniciativa dos pediatras Dr. Sanabria e Dr. Martinez. Inicialmente, a preocupação era com o excesso de bebês e o reduzido número de incubadoras. Esse método ele evoluiu de uma forma tão interessante, porque a preocupação inicial era reduzir a mortalidade por falta de incubadora. Hoje a gente sabe que o método canguru não substitui a incubadora, mas surgiram duas interessantes situações nessa iniciativa desses pediatras, que foi o aumento do aleitamento materno e o vínculo fortalecido entre a mãe e o bebê. O método canguru é um modelo de assistência perinatal que valoriza a humanização da assistência, valoriza a família e a entrada dos pais, o contato precoce e livre dos pais, pelo tempo que eles acharem, quando eles acharem que deve tocar o bebê e por quanto tempo devem tocar. Dentro do método canguru, a humanização, que é o livre acesso da família, a participação da família nos cuidados com o bebê, é incentivado a posição canguru, que é manter o recém-nascido só de fraldas entre os seios da mãe ou do pai, de uma posição prona, pelo tempo que eles acharem que for necessário. A posição canguru é a forma de colocar o bebê no contato pele a pele, que tem a vantagem de manter o equilíbrio térmico do bebê, porque o bebê que nasce antes do tempo, ele não consegue manter sua temperatura. Com isso, fortalece o vínculo entre mãe e bebê, aumenta as competências da mãe e da família nos cuidados com o bebê. A mãe aprende a reconhecer os sinais de risco do bebê, aumenta os índices de aleitamento materno, reduz abandono, reduz mortalidade infantil, reduz reinternações. Então, esse método surgiu de uma forma simples e hoje ele tem uma dimensão muito grande, e ele iniciou no país, na Colômbia, e hoje vários países do mundo, tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento, adotam o método, e há evidências científicas de sua importância e de sua valorização. E hoje nós temos 5 centros de referência no Brasil, e o estado do Maranhão, no Hospital Universitário Materno Infantil, é um dos 5 centros nacionais que tem a função de divulgar, de capacitar novos profissionais e difundir o método canguru. O método canguru se divide em 3 etapas. A primeira etapa tem início com a grávida, no alto risco, onde ela será informada da possibilidade do seu bebê precisar de uma unidade neonatal. É uma unidade de alto risco em que o bebê terá o cuidado da equipe e a família tem livre acesso. Ao ser estabilizado clinicamente, ele passa para a segunda etapa. Na primeira etapa, a mãe aprende a cuidar, dar os primeiros toques e já inicia a posição canguru, mesmo o bebê estando entubado. O bebê estabeleceu, clinicamente melhorou, vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, a mãe pode permanecer com o seu bebê pelo tempo que for necessário. Ela pode ficar acompanhando o bebê durante as 24 horas e durante todo o período de internação. Isso não impede que ela saia, que ela vá em casa. Ela é convidada a acompanhar o seu bebê na segunda etapa. É a etapa de aprendizado, dela reconhecer os sinais do seu bebê, os sinais de risco, de aprender a cuidar, a fortalecer o aleitamento materno, para sair para a sua casa, onde ela, após a alta da segunda etapa, o bebê e a mãe entram na terceira etapa do método canguru. A terceira etapa ela é domiciliar e vai da alta até o bebê atingir 2,5 kg. É um período que a mãe vai pôr em prática o aprendizado em que ela ficou durante o período na unidade neonatal. Esse período, essa etapa, ela deve ser compartilhada com a unidade básica de saúde. Não é só responsabilidade da família, da unidade hospitalar, do qual ele se originou,
mas ela deve ser compartilhada com a atenção básica em saúde. O bebê é um bebê de risco ainda, mas a unidade básica de saúde deve acompanhar esse bebê. Esse é um bebê que ainda tem alguns cuidados, como deve ser mantido a posição canguru, e quem vai se dar a alta da posição canguru é o próprio bebê, quando ele completar 2,5 kg. A mãe é orientada que o próprio bebê se dará a alta quando ele começar a empurrar o pezinho, quando ele se jogar para trás. Ele não quer mais a posição canguru, significa que ele já consegue a estabilidade térmica que anteriormente ele necessitava de um outro corpo para manter seu equilíbrio térmico ou da incubadora. A partir do momento em que o bebê completar 2,5 kg, ele tem a alta da terceira etapa do método que ele estava praticando em casa, e ele deverá ser acompanhado segundo as normas do Ministério da Saúde na atenção básica. Mas deve sempre lembrar que esse momento é um momento de partilhar família, redes sociais, hospital e unidade básica de saúde. São cuidados que salvam vidas, são cuidados que reduzem internação, são cuidados que reduzem mortalidade infantil. Então, bebê, pré-termo, em casa, terceira etapa, unidade básica de saúde, hospital, família.